você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos iniciar o nosso estudo sobre direito previdenciário. Para que se compreenda a matéria direito previdenciário, se faz essencial que você tenha conhecimento do conceito, da finalidade, que é essa seguridade social que vai chegar ali na previdência e depois abranger todos os seus benefícios, segurados, dependentes e etc, tá ok? Então, primeiramente, se faz necessário entender que a previdência social, ela faz parte de um conjunto, tá? De ações integradas que venham a cobrir os riscos sociais. Antes da gente falar um pouquinho mais, vamos dar uma lida no conceito que está lá no artigo 194 da Constituição Federal, que trouxe o que é essa seguridade social. Me acompanha aí na tela. É um conjunto de princípios, normas e instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a garantir os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, esse sistema, essas ações integradas, vai abranger ações do governo por parte do governo e abranger as ações dentro da saúde, assistência social e previdência social. Então, vai cobrir os chamados riscos sociais. Isso é, são riscos que todos nós estamos expostos, diariamente, e que pode acarretar, por exemplo, a perda da nossa capacidade para o trabalho, para que a gente busque o nosso sustento, tá ok? Nos colocar em uma necessidade. Então, vai visar principalmente garantir uma dignidade às pessoas, às famílias, diante desses infortúnios. Que riscos sociais seriam estes? A morte, a doença, a incapacidade, a idade avançada, a velhice, quando a pessoa já não pode mais trabalhar, tá ok? São situações que estão dentro deste risco social. Então, essas ações vão tentar cobrir isso. Então, vamos falar propriamente saúde, assistência e previdência. Saúde, estamos lá a partir do artigo 196 da Constituição. Tem uma lei. Você já deve estar cansado de ouvir falar do SUS, não é verdade? Então, temos esse sistema único de saúde que é gratuito a toda a população. Todos. Então, ela é universal. Nós temos uma universalidade. Está abrangendo a todos. Então, se você passa mal aí na sua casa, agora você está me assistindo, começa a passar mal, corre para o hospital, você vai ser atendido? Com certeza. Precisa pagar? Não. Você já acaba pagando indiretamente, através de impostos, ou contribuições. Então, você acaba custeando também essa saúde. Mas você, para ter acesso à saúde, você não precisa, por exemplo, todo mês pagar uma contribuição para a saúde. Senão, você vai ser barrado no hospital. Isso não acontece. Você pode aderir a planos de saúde, aí já é outra história. Mas a saúde pública é para todos, um dever do Estado garantir, realizar medidas de prevenção, garantir a todos de modo gratuito. Já a assistência social, ela vai visar principalmente os necessitados. Ela é gratuita? Também, porque não depende de uma prévia contribuição direta para que você tenha direito, assim como na saúde. Então, ela vai ser feita para os necessitados. Então, não é como a saúde para todos, tão abrangente. É só para quem dela necessitar. Aqui tem uma situação bem importante. Nós temos dentro desta assistência um chamado BPC-LOAS. Ele é chamado do benefício de prestação continuada da assistência social. Por que ficou LOAS? Porque é a Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Então temos leis que regem a saúde, questões de assistência social, também leis federais editadas. Então, esses necessitados. Por que faço uma ressalva aqui no BPC-LOAS? Porque ele é um benefício que é operacionalizado, administrado pelo INSS, pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
que é a autarquia que vai gerenciar o regime geral, quando a gente for falando ali da Previdência Social. Então, esses necessitados têm direito, quando se encaixarem, por exemplo, do BPC-LOAS, os deficientes e os idosos, que não possuem uma renda para poder se sustentar e nem suas famílias, no caso, por exemplo, de um deficiente, consigam dar toda a manutenção. Então, a lei traz alguns requisitos que devem ser preenchidos, renda per capita, né? Um perito do INSS vai fazer uma avaliação para ver se a pessoa realmente é doente, o idoso comprova a sua idade, né? Tem alguns requisitos que vai seguindo na lei. Só que esse benefício ele é operacionalizado pelo INSS. Você já pode ter visto alguma situação que alguém falou assim: nossa, sou esperto pra caramba, eu me aposentei sem nunca ter contribuído na vida. Mentira! Ele recebeu o BPC-LOAS, provavelmente. Porque a aposentadoria requer contribuição prévia. Vai se encaixar aqui na Previdência Social. Estamos lá no artigo 201, seguintes da Constituição. Ela é contributiva, então não é aqui como gratuita, eu preciso ter contribuição prévia para receber os benefícios. Então, quem vai ter direito são chamados segurados e os seus dependentes. Esses dependentes, eles têm uma ligação com o segurado. É, por exemplo, o filho do segurado. Então, acaba tendo também direito a alguns benefícios previdenciários, tá ok? Então, essas três ações, esse conjunto importante, dê uma lida nesses artigos da Constituição, tá ok? Vou falar muito disso. Leia artigos de lei, leia a Constituição. Importante, muitas provas vêm cobrando o texto de lei. Então é interessante que você tenha conhecimento deste, tá ok? Então, visto isso, esse conjunto, o principal da saúde, da assistência e da previdência social, vamos falar dos princípios, ou também chamados de objetivos, que estão previstos na Constituição. Esses princípios são essenciais, eles que vão reger todas essas ações da saúde, assistência e previdência social. Então temos um primeiro princípio, o da universalidade da cobertura e atendimento. Quando você fala em universal, você lembra de um todo, de um conjunto como um todo. Então vimos que, na verdade, quem consegue dar uma cobertura total, um atendimento para as pessoas de um modo totalitário, universal, é a saúde, tá ok? Mas busca-se como um princípio a cobertura, né? Ou quesito objetivo, atingir todas as contingências sociais, né? Um atendimento de modo subjetivo todas as pessoas, abranger todas as pessoas, todas as demandas sociais, tá ok? O segundo princípio que está previsto lá na Constituição é da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isso é, não pode, em hipótese alguma, haver discriminação entre as populações da área urbana e da rural. Não se pode criar benefícios ou serviços que seja discriminatório por causa que a pessoa vive na área rural. Então, quando a gente fala de uniformidade, de uniforme, está falando de uma igualdade. Cuidado! Quando a gente fala de igualdade dentro da lei, a gente não está querendo falar que tudo tem que ser idêntico, tá ok? A igualdade é se buscar fazer a justiça, aplicar o que é justo para cada caso, tá ok? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então não quer dizer que seja tudo igualzinho, tá? Vai se buscar uma igualdade, mas nem sempre será numa totalidade, tá ok? Tem que ser uniforme, não pode ser discriminatório. Perfeito? E equivalente, deve ter a mesma qualidade. Então, os serviços prestados, por exemplo, na área de saúde para a população urbana, eles devem ser de modo igual e da mesma qualidade. Então, deve ter remédios, médicos, toda a assistência necessária, como tem na área urbana, para aqueles também que vivem na área rural. É isso que esse princípio vem dizer, tratar com essa igualdade de modo uniforme e equivalente benefícios e serviços que são prestados para as populações urbanas e rurais.
Terceiro que nós vemos é o da seletividade e distributividade dos benefícios. Tudo tem recursos, demanda recursos. Então, as ações, benefícios, serviços que são feitos, que são prestados na área de saúde, assistência, previdência, demanda recursos financeiros, claro. Para que tenha recursos e consiga se abranger, então, a utopia, digamos assim, nossa, que todo mundo fosse atendido com qualidade, que todos tivessem acesso a tudo. Perfeito, mas não tem verba para tudo isso. Então, o legislador vai ter que selecionar e distribuir, levando-se em consideração os mais necessitados. Quem necessita primeiramente desses benefícios? Quem tem uma necessidade muito maior? Então, vamos atender aquela contingência, aquele grupo de pessoas. Então, se seleciona quais benefícios, quais coberturas, quais infortúnios serão cobertos, quais riscos vão ser cobertos e para quem vai ser pago, para quem será feito ser dado estes benefícios. Então, aquele benefício da assistência social, poderíamos ampliar para um número de pessoas? Com certeza, mas vamos selecionar. Vamos colocar ali para algumas pessoas somente, não é verdade? Vamos ali focar no idoso, no deficiente, que necessitam muito mais, tá ok? Outro exemplo deste, quando a gente fala de benefícios, é o auxílio, por exemplo, reclusão, que são para populações de baixa renda. Então, não vamos abranger a todas as pessoas. Todo recluso, toda pessoa que vai preso, os seus dependentes terão direito ao auxílio reclusão. Muito conhecido na internet, em noticiários, Muitos falam da Bolsa Bandido, tá ok? Mas não é para todos. Tem que ser segurado do INSS e tem que ser considerado baixa renda, tá ok? Então tem alguns requisitos. Então seleciona e distribui, dando preferências a algumas pessoas, aos mais necessitados. Outro princípio importante é a irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso é para garantir o chamado valor nominal, isto é, o mínimo concedido, o valor mínimo que foi concedido àquele. Vamos supor até da assistência social, garantido um salário mínimo, Aquele valor fixo, inicialmente dado, vai ficar, tá ok? Não garante a reposição de perdas inflacionárias, diferente para os benefícios da Previdência Social, tá ok? Então, quando a gente fala de seguridade social, a irredutibilidade está ligada ao valor nominal. Então, o inicialmente concedido, fixado, vai ser garantido, tá ok? Não quer dizer que tenha que ter, muitas vezes, reajustes para garantir perdas inflacionárias, diferentemente do que vai ocorrer com benefícios previdenciários. Outro, equidade na participação do custeio. Quem pode mais, paga mais. A grosso modo é isso que esse princípio vem nos trazer. Cada um vai contribuir para esse sistema, todos nós contribuímos de modo ou direto ou de modo indireto, ambos. Então, todo mundo acaba pagando através de impostos. Toda vez que você vai ao supermercado, faz suas compras, você está pagando uma tributação. Tudo isso tem uma reversão. Então, direto ou indiretamente, através de impostos, tributos, você vai acabar contribuindo para esse sistema. Aqui, quem pode mais, vai pagar mais. Então, aqueles, claro, por exemplo, para a Previdência Social, quem ganha mais, quem tem um salário superior, ganha seus R$4.000, vai, claro, pagar muito mais do que quem ganha um salário mínimo, tá ok? A alíquota maior, vai contribuir com um valor muito maior. Então, cada um contribui na medida de suas possibilidades. O outro, diversidade na base de financiamento. Isso é, para garantir a continuidade de todo esse sistema, nós temos uma base diversa, bem como para também não sufocar, não pesar muito para um segmento só para aquele segmento custear com tudo isso, só o governo, só uma determinada empresa, vai custear. Então acaba se repartindo, nós temos uma diversidade na base de financiamento de todo esse sistema da Seguridade Social.
E o último princípio que está previsto na Constituição é o caráter democrático e descentralizado da administração. Isso é, o governo, empresas, trabalhadores e aposentados participam de órgãos colegiados que vão traçar rumos para a administração da Seguridade. Políticas, orçamentos, vão discutir a administração efetiva de todo esse sistema da Seguridade Social, tá ok? Então não são somente uma parte do governo, só o governo vai pensar, não. Toda a sociedade acaba participando, sendo representada, por empresas, trabalhadores, aposentados e pensionistas, tá ok? Então esses são os princípios que estão previstos lá na Constituição. Como geralmente eles aparecem nas provas, às vezes pode trazer esses probleminhas, que eu te falei, o que significa equidade, o que significa seletividade e distributividade, o caráter democrático e descentralizado. Mas tenha em mente da maneira que está escrito na lei, dessa maneira que foi apresentado. Porque, em geral, as provas têm o costume de colocar que é centralizado e não descentralizado. Trocar algumas palavras, colocar outras palavras no meio para levar você à confusão e acabar perdendo a questão, tá ok? Então, conheça os princípios desta maneira que está descrita, tá? Saiba, claro, o que cada um tem de significado, mas em geral nas provas é isso, é trocando algumas palavras que ela vai te levando à confusão e cobra os princípios, tá ok? Visto então esses princípios que estão expressamente, que estão escritos lá na Constituição, nós temos outros princípios também que estão implícitos. Ah, mas não está escrito lá na Constituição? Claro que está, mas não está lá escrito que é um princípio da Seguridade Social. Mas também são muito importantes. Vamos a eles? Me acompanhe. Então, temos esses princípios que estão implícitos, isto é, estão ali, estão escritos, mas não tem a palavra expressa. São princípios, seguindo os 10 princípios. Não está algo bem claro, ou objetivos, mas eles estão lá em nossa Constituição. Vamos tratar principalmente de regras sobre custeio. E você encontra lá no artigo 195 da Constituição Federal. Artigo importantíssimo que você não pode deixar de ler, tá ok? Então, primeiro importante aqui para a gente falar é a pré-existência do custeio, ou também chamado de princípio da contrapartida. Isto é, toda vez para um benefício, serviço, quesito seguridade ser criado, estendido ou majorado, deverá ter a sua pré-existência do custeio. Deve ter uma fonte de custeio prévia. Pera lá, então vamos lá, vamos criar um benefício ou vamos estender então, por exemplo, o auxílio reclusão a todos os segurados da Previdência Social. Aqueles que estejam segurados vão ter direito, não importa se é baixa renda ou não. Nós vamos ter que ter uma fonte de custeio prévia. Tem que ter da onde tirar verbas para poder estender este benefício, ou majorar, aumentar ou criar, para que se mantenha o equilíbrio financeiro deste sistema. Então, todos os cálculos para a questão de contribuição, quanto você que é trabalhador, que tem carteira assinada, contribui ali todo mês, ou como trabalhador autônomo, tudo isso não vem do além. Simplesmente se coloca ali, vamos colocar essa alíquota e vamos colocar sobre tal valor. Tudo isso são cálculos, atuariais que visam este equilíbrio financeiro a um longo prazo. Então, tudo que é feito tem que ter esse equilíbrio para manter, para não dar furos. Portanto, criar, estender ou majorar deve ter essa pré-existência do custeio. Outro que é importante é a questão da progressividade de contribuições sociais. Isto é, poderão existir alíquotas diferenciadas para as empresas, para as contribuições, dependendo do seu porte, da atividade desenvolvida por esta empresa, pela condição estrutural do mercado de trabalho, bem como pela utilização intensiva da mão de obra. É a regrinha do PACU. Então lembra do PACU. Porte da empresa, atividade da empresa, condição estrutural do mercado e utilização intensiva da mão de obra. Poderão ter alíquotas
diferenciadas, tá ok? Então pode até o governo modificar essas alíquotas para fomentar o mercado, né? Para o setor que está em crise, tá ok? Então pode-se colocar alíquotas diferenciadas. Uma empresa de grande porte, nós temos isso exemplo claro do Simples Nacional para as microempresas, né? Que é uma alíquota menor, imposto único. Então poderão ter alíquotas, contribuições diferenciadas para a Seguridade Social, tá ok? Então vai tratar bem, principalmente quando fala-se de custeio da Seguridade, o financiamento desse sistema que é a Seguridade Social. E o último princípio importante, anterioridade nonagesimal. Esse aqui não cai, ele despenca, volta e meia em concurso público. Tem muitas questões sobre a questão da anterioridade nonagesimal. Porque muitas vezes você pode se confundir também com o chamado princípio da anterioridade do exercício financeiro, que não se aplica aqui. Essa da anterioridade do sistema financeiro trabalha-se lá em direito tributário, tá ok? Está previsto lá no artigo 150 da Constituição, previsto para lá. Isso quer dizer que todos os impostos, em algumas situações, que devem ser fixados no exercício anterior financeiro, isso é, para ser cobrado no ano, vamos supor, de 2014, tem que ser elaborado no ano de 2013, o exercício financeiro anterior, perfeito? Aqui, com relação às contribuições sociais, não se aplica este princípio da anterioridade do exercício financeiro. Toma cuidado que aparece muito que se aplica a anterioridade do exercício financeiro. Não, é a anterioridade nonagesimal. Isto é, toda vez que criar uma contribuição social, surge uma nova contribuição social. Ela poderá ser exigida 90 dias após a data da sua publicação. Então, a lei que cria essa nova contribuição social não poderá, por exemplo, instituir ela para ser cobrança imediata. Não, tem que dar os 90 dias a partir da publicação da lei que criou-se. Instituiu ou majorou essa contribuição social. Então, só segue essa anterioridade nonagesimal. É isso que você precisa saber. Só toma muito cuidado, porque quando aparece muitas vezes colocando junto o princípio do exercício da anterioridade do exercício financeiro. E é só da anterioridade nonagesimal. Perfeito? Então, visto aqui toda a sua finalidade, nesse comecinho da Seguridade Social, seus princípios, vamos então ver como aparece nas provas? Me acompanhe aí na tela. Primeira questão, assinale a opção correta entre as assertivas abaixo relacionadas à organização e princípios constitucionais da Seguridade Social. A. Diversidade da base de financiamento é objetivo da Seguridade Social. B. O valor dos benefícios pode ser instituído gradativamente. C. Pode haver benefícios maiores para a população urbana em detrimento da rural. D. A gestão da Seguridade Social é ato privativo do poder público e os serviços previdenciários devem ser sempre o mesmo, independente do destinatário. Está correta a afirmativa A, que fala, da diversidade da base de financiamento é objetivo da Seguridade Social. Toma cuidado, às vezes vem com a palavra objetivo, mas é também um princípio, não deixa de estar correta. Perfeito? Então, a alternativa A é a nossa alternativa correta. A B está incorreta porque fala que poderão ser reduzidos gradativamente o valor dos benefícios. Está errado. Nós temos o princípio da irredutibilidade, então não pode ser diminuído. Na Seguridade Social se garante pelo menos o valor nominal, aquele valor inicialmente fixado. Dado, tá ok? Então, incorreta. A C está incorreta porque fala que podem haver benefícios diferentes para a população urbana e rural. Negativo, Uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, devem ser iguais, sem discriminação nenhuma e ter a mesma qualidade. Incorreto. A D se encontra incorreta porque fala que a gestão da Seguridade é ato privativo do poder público. Não, nós temos o caráter democrático e descentralizado da administração. Então não é só ato privativo do poder público, a sociedade participa também. Isso é, as empresas, os trabalhadores e
aposentados. Aí está incorreta, porque fala que os serviços, devem ser sempre os mesmos, em qualquer hipótese fala que deve ser sempre o mesmo, independente do destinatário. Não, nós temos o princípio da seletividade e distributividade. Então, não é igual o mesmo para todos. Perfeito? Então, aqui nessa questão, temos a letra A como afirmativa correta. Vamos para a próxima? Me acompanha. Ressalvadas as situações excepcionais de força maior, devidamente comprovadas, nenhum benefício ou serviço pode ser instituído, majorado ou estendido a categorias de segurados sem a correspondente fonte de custeios. Ressalvadas situações excepcionais de força maior, negativo. Não existe essa exceção prevista na nossa Constituição, naquele princípio implícito. Não há previsão de uma força maior, de uma ressalva. Vai sim ter a fonte de custeio prévio. Não tem como se estender, criar, majorar um benefício sem a sua correspondente fonte de custeio prévio. É vedado, não coloca nenhuma exceção, nenhuma ressalva, perfeito? Portanto, essa questão está errada, considerada errada. Perfeito? Então, trabalhamos aqui, os princípios, os conceitos iniciais de seguridade social e você pode observar como poderá ser cobrado na prova. Como eu já havia dito para você, vai ser cobrado muito mais esse copia e cola com algumas mudanças de termos. Então, preste atenção nisso. Então, saiba os princípios. Bem decoreba mesmo, tá ok? Nos vemos numa próxima. Eu desejo para você excelentes estudos. Até mais!